que é Páscoa? A Páscoa é ovo de chocolate? O símbolo da Páscoa é um coelho? Afinal, o que se comemora na Páscoa? O que é a Páscoa? O relato está em Êxodo capítulo 12, de 1 a 13. A Páscoa vem do hebraico, passash, passar sobre, fecha aspas. E quando Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado miraculosamente por Deus e constituído como seu povo. A Páscoa era o pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do povo e Israel seria obediente. Ponto 1. O cordeiro deveria ser feito macho de 1 ano, pois 1 ano o cordeiro já estava adulto. Tratava-se de um símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Que começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Quando o hebreu alcançava a plenitude física, ele foi sem pecado. Veja o que Pedro narrou sobre o sangue do Cordeiro. 1 Pedro 1, 18 e 19. Versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, simples ouro ou prata, que perdem seu valor. Versículo 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. O cordeiro deveria ser comido com pães ázimos, isto é, sem fermento, que era símbolo da corrupção. O fermento não era químico, era uma comida azedada juntamente com comida boa para fermentá-la, com ervas amargas, símbolo da amargura da escravidão, conforme o versículo 8. O cordeiro deveria ser inteiramente comido, que o que sobrasse era queimado, versículo 10, em um símbolo de sacrifício de Cristo, totalmente consumido em favor da humanidade. Por isso, Paulo chama Jesus de nossa Páscoa, como lemos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8. Livram-se do fermento velho, que sejam nossa massa nova, sem fermento, o que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício, versículo 8. Por isso celebramos a festa e não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O cordeiro simbolizava a obra de Jesus. Sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro na Páscoa, Deus passou em cima dos hebreus a causa do sangue de Cristo. Deus passa por cima de nós e não nos condena pelo pecado. Parte 2. O participante. A Páscoa deveria ser celebrada em família. Versículo 3 e 4 de Êxodo. Israel deveria ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Trata-se, pois, de um símbolo da igreja, que é uma família, a família de Deus. Cristo nos salva para vivermos em comunhão da igreja. Não há vida cristã genuína sem comunhão com a família de Deus, a igreja.
As pessoas deveriam comer preparadas para a viagem e apressadamente. Versículo 11. O outro simbolismo era peregrinos. Eram peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma maneira, um cristão compreende que é peregrino neste mundo. Nenhum de nós viverá para a semente. Todos iremos daqui para uma terra prometida. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria melhor, como lemos. Filipenses capítulo 3, 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá guardamos ansiosamente na volta do Salvador, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 14 e 16. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Versículo 15. Se quiserem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. A Páscoa judaica lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe deu uma terra. O cristão sabe que é peregrino neste mundo e que Deus lhe deu uma pátria celestial. A Páscoa do cristão não é um ovo de chocolate, nem símbolo, é um coelho. Isto é festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel. Geopoliticamente falando, fazendo surgir um outro povo, a igreja, o povo multirracional, multiétnico e atemporal, sem geografia. A ceia do Senhor substitui a Páscoa, pois é a celebração do sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26, 17 e ao 28. Essa nova aliança cancela a antiga. Hebreus capítulo 8, de 9 a 13. O cristão na Páscoa lembra disso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Cristo morreu por nossos pecados, como o cordeiro que morreu o que os israelitas tivessem liberdade. Mas Cristo ressuscitou. Esta é a diferença. Por isso vale a pena crer nele em novidade de vida e na comunhão da igreja local. Agora não precisamos ser chatos, implicando com tudo, negando o aspecto cultural e festivo dos dias de Páscoa. Receba e dê ovos de chocolate. Se você gostar e tiver dinheiro para investir, mas a verdadeira Páscoa é poder dizer que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos dar a salvação. Fomos inseridos na igreja, a família da fé, vivemos em comunhão e em constante celebração ao caminho do céu. O sangue do Cordeiro que cobre o juízo divino. Feliz Páscoa!